É hoje, Vascão! Hoje é dia de Vasco da Gama. Às 6h30 da tarde, o Vasco enfrenta a equipe do São Paulo dentro do Caldeirão de São Januário. Um jogo decisivo, um jogo importante, um jogo que definirá o momento do Vasco dentro deste Campeonato Brasileiro. Um jogo, de fato, que será um divisor de águas para o Gigante da Colina, pois em caso de uma vitória, o Vasco, além de sair da zona do rebaixamento, se aproxima e muito do pelotão de cima da tabela, do pelotão que hoje disputa para chegar à Sul-Americana de 2024. Uma vitória hoje, além de tirar o Vasco do Z4, poderá colocar o Vasco a apenas um ponto de distância do 13º colocado. Um ponto de distância do G13, que é exatamente esse grupo que se classifica para a Sula. A gente, é claro, vai trazer tudo a vocês aqui neste Acorda Vascão, falar sobre essa decisão que estará acontecendo na parte da tarde de hoje em São Januário. Ontem aconteceu o último treino no CT Moacir Barbosa, após o treino que já havia acontecido na quinta-feira, focando nesta partida contra o Tricolor paulista. Porém, além dessas, muitas outras novidades. É um Acorda Vascão bastante movimentado, falaremos sobre a grana da empresa norte-americana, enfim, pingou todo o valor. A empresa norte-americana ontem fez o último depósito nas contas do Vasco da Gama e a expectativa é que até segunda-feira todo o aporte venha a ser pago integralmente a Vasco da Gama SAF. Além disso, falar também sobre 2024, pois torcedor vascaíno, ontem tivemos duas informações importantes para a próxima temporada. Uma se trata do diretor executivo Rodrigo Caetano e a outra do atacante Eduardo Vargas, dois nomes que surgem como especulados do Gigante da Colina. Tudo isso você saberá aqui, neste Acorda Vascão, que chega muito movimentado, agitado e cheio de novidades a você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, tá vendo essa palavrinha aqui, inscrever-se? Você precisa, de forma urgente, apertar nela para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Se você assiste aos nossos vídeos diariamente, curte o nosso canal e ainda não é inscrito, tem alguma coisa errada. Para o nosso crescimento, a sua inscrição é muito necessária. Então, de verdade mesmo, se você curte o canal do Gigante, não sai desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Além disso, também, é claro, ative o seu sininho de notificação e deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso vídeo neste sábado de manhã. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos nesse assunto envolvendo, né, a partida que estará acontecendo já já às 6h30 da tarde entre Vasco da Gama e São Paulo, eu quero falar com vocês sobre algumas informações que surgiram na noite de ontem. E informações que surpreenderam completamente o torcedor vascaíno. A primeira dessas informações se trata de Rodrigo Caetano. Para quem não sabe, Rodrigo Caetano hoje é um diretor executivo que trabalha à frente do Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano já está há bastante tempo no clube de Minas Gerais. Além do Atlético Mineiro, ele tem passagem também por Internacional, o clube que inclusive antecedeu a sua chegada ao Galo de Minas, e tem passagem também por clubes como Flamengo, Fluminense e o próprio Vasco da Gama. Se você não sabia, Rodrigo Caetano foi o responsável por montar aquele time campeão da Copa do Brasil de 2009, aliás, campeão da Série B de 2009 e campeão da Copa do Brasil de 2011. Ele foi responsável por reformular todo o elenco do Vasco, né? Montaram um elenco base em 2009, que já tinha Fernando Praz, já tinha Dedé, já tinha Fagner, Carlos Alberto, e levar esse elenco até 2011 para a conquista da Copa do Brasil. Além também do retorno do Juninho, do retorno do Felipe, tudo isso foi Rodrigo Caetano o grande responsável por essa grande reformulação. E qual foi a informação que tivemos ontem? Estamos trazendo aqui agora a vocês neste Acorda Vascão. A informação que tivemos é que o ex-jogador Edmundo, e hoje inclusive um dos nomes que está ao lado do Pedrinho nessa candidatura a presidente do Vasco da Gama, foi um dos que, além de convencer o Pedrinho a se lançar como candidato a presidente do Vasco da Gama, é também uma pessoa que será muito responsável durante toda essa campanha. E a informação que nós temos é que nesta sexta-feira, ou seja, ontem, né? Ontem, sexta-feira, o ex-jogador, o Edmundo, soltou uma informação importante sobre essa candidatura. Ao ser questionado sobre a possibilidade do Pedrinho contratar Rodrigo Caetano
como diretor executivo, o Edmundo disse assim, ó, no seu canal Mundo Ed, abre aspas, eu tenho uma ótima relação. Acho que se o Pedrinho ganhar e tiver autonomia para tal, vai conversar com ele. Então, Edmundo, além de realmente confirmar o grande carinho que tem por Rodrigo Caetano, deixou bem claro que se de fato o Pedrinho for o presidente do Vasco, ele fará de tudo, né, para trazer Rodrigo Caetano de volta ao Gigante da Colina. Importante frisar, Rodrigo Caetano é um torcedor cruzmaltino. E essa relação vai muito além das quatro linhas com o Pedrinho, com o Edmundo, com o Felipe. É uma relação mesmo de amizade, mas também de idolatria por parte de Rodrigo Caetano aos três personagens que são ídolos do Vasco, mas hoje também já fazem parte da política do clube. E o próprio Rodrigo Caetano, ao ser questionado sobre isso, inclusive na noite de ontem, ele respondeu, diante dessa situação, ao ser perguntado sobre a possibilidade de assumir o Vasco da Gama mais uma vez na sua carreira profissional, Rodrigo Caetano disse assim, ó, abre aspas, ainda não, mas ainda não recebeu nenhum convite, mas ele prosseguiu, tenho excelente relação com Pedrinho, Edmundo e Felipe. Rodrigo Caetano tem um contrato com o Atlético Mineiro apenas até o final do ano, seu contrato se encerra agora no final de dezembro, e é claro, seria uma ótima tanto para o Rodrigo Caetano retornar ao Vasco, quanto para o Vasco ter Rodrigo Caetano. É um nome que, além de ser um excelente profissional, é um nome que traz boas recordações ao torcedor vascaíno. Além de ser muito Vasco, foi responsável por aquela montagem histórica do elenco campeão da Copa do Brasil. Você gosta do Rodrigo Caetano também, torcedor? Entre Caetano e Paulo Brax, qual é o seu nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Uma notícia importante e boa, né? Para alegrar aí esse sábado de manhã. Além disso, uma outra informação também, né, se tratando de Atlético Mineiro, até mesmo de uma forma curiosa, é uma informação sobre Eduardo Vargas. O que acontece, vascaíno? Eduardo Vargas é um atleta que hoje pertence ao Atlético Mineiro, está no clube de Minas Gerais desde abril do ano passado, tem contrato com o Galo até o final de 2024, ou seja, até o final do ano que vem. É um nome que tem 33 anos de idade e nessa temporada tem 31 partidas, 3 gols marcados e uma assistência com a camisa do Galo Mineiro. Qual foi a informação que tivemos ontem? Essa informação vem de fato circulando e ganhando bastante força nos bastidores do Gigante da Colina e também no meio da torcida cruzmaltina. A informação que tivemos é que através aí de uma apuração realizada por parte do jornal O Tempo, que Eduardo Vargas seria um nome hoje sondado pelo cruzmaltino. Um nome que o Vasco da Gama teria um objetivo de contratar para 2024. Essa informação veio surgindo com certa força na torcida vascaína ontem, isso é uma realidade. Eu cheguei até a ver algumas informações sobre isso, tentar apurar essa situação. Porém, assim como o jornal O Tempo realizou essa apuração, eu também confirmo aqui a vocês. O Tempo conversou com Paulo Brax, que é o diretor executivo hoje do cruzmaltino. E nessas conversas que teve entre o jornal e o diretor executivo, foi confirmado que as movimentações do Vasco só irão começar de uma forma mais intensa a partir de dezembro desse ano. Sondagens, interesses, o Vasco já tem. Nomes mapeados, o Vasco já tem. Porém, de fato, as intensificações com relação às contratações só irão acontecer a partir de dezembro de 2023. É um nome que interessa, com certeza, não interessa apenas ao Vasco, mas interessa a vários outros clubes do futebol brasileiro. É um nome grande, é um nome que não vem sendo muito utilizado pelo Atlético Mineiro e é um nome que chama a atenção, sim, de vários outros clubes do Brasil. Mas não é porque chama a atenção que o Vasco já iniciou o contato. É um nome que está ali. Se der mole, o Vasco pode sim buscar e iniciar contatos pela contratação do atleta. Porém, como a gente trouxe e volta a repetir, o Vasco só iniciará a movimentar-se no mercado com relação a contratações a partir de dezembro. Qual o grande motivo para isso, Lucas? O Vasco ainda não sabe o que irá acontecer em 2024. Infelizmente, essa é uma realidade. O Vasco hoje não sabe se em 2024 estará na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Vasco só terá que iniciar as suas movimentações a partir de dezembro, quando terá certeza qual será o objetivo da próxima temporada. Ou é uma Sul-Americana, conquista, ou é uma Copa do Brasil, ou é um Campeonato Brasileiro, buscar uma Libertadores em 2025, ou até mesmo é buscar um retorno à Série A. Não se sabe. E o elenco será montado exatamente de acordo com as pretensões do ano posterior. Veremos o que irá acontecer. E é claro, né, se tratando de contratações, é importante falarmos aqui sobre grana, sobre dinheiro, pois ontem, após um clima de apreensão
um clima de surpresa e um clima principalmente de desapontamento com relação ao atraso, a empresa norte-americana quitou o segundo aporte. Desde a noite da última quinta-feira, dia 5 de outubro, os norte-americanos vêm pagando aí esse segundo aporte para o Vasco, aquilo que estava previsto em contrato na casa dos 120 milhões de reais. Como houve atraso com a correção em juros monetários, o valor, né, passou dos 120 para 126 milhões de reais. Esse valor foi pago em 3 remessas. A primeira remessa na casa dos 7 milhões e 400 mil dólares, pago na quinta-feira. A segunda remessa na casa dos 7 milhões de dólares, pago no início de ontem, sexta-feira. E a terceira remessa paga na noite de ontem, 7 milhões e meio de dólares. Essa terceira remessa, esse terceiro valor, foi pago, mas ainda não caiu nos cofres do Vasco da Gama. A expectativa é que esse dinheiro vai cair apenas no início da próxima semana, que é importante falar. O expediente bancário se fechou às 6 horas de ontem, sexta-feira. Sábado e domingo não é um dia útil, ou seja, o banco não abre e o dinheiro só irá cair na conta do Vasco no início da semana que vem. Porém, tudo já foi depositado, tudo já foi transferido, a grana já está saindo dos Estados Unidos e vindo em direção ao Brasil. Agora resta apenas o banco abrir e o Vasco conseguir pegar a sua grana e ser novamente um clube com 120 milhões de reais em sua conta. Tem malefícios? Com certeza. É muito chato a gente ficar dependendo de norte-americanos, é muito chato saber que houve um mês de atraso para o pagamento desse valor, do aporte que está em contrato. É muito chato saber que o Vasco, se quisesse, poderia acionar uma cláusula e ter novamente o controle do clube, do futebol ao clube, né? Ou seja, ter novamente o controle do futebol. É muito chato saber tudo isso. Mas também é muito bom saber que hoje o Vasco é um clube que consegue se reestruturar financeiramente. Pois hoje é o Vasco que ontem não tinha nada e hoje tem 120 milhões em conta. No ano que vem, o Vasco receberá um aporte não apenas mais de 120 milhões. O aporte do Vasco no ano que vem será com 270 milhões de reais. Então é até um alô para você, torcedor vascaíno. Você que acha que o ano de 2023 era um ano bom, e se você acha que o ano de 2024 será um ano bom também, espere para 2025. Pois, segundo aquilo que está em contrato, 2025 será o ano do Vasco da Gama. O ano em que o Vasco, além de já ter um elenco estruturado, porque hoje temos peças dentro do nosso elenco. Hoje o Vasco é um elenco que tem uma cara. Hoje o Vasco é um elenco que tem um treinador. Reposições, reformulações, poucas irão acontecer. Novos reforços irão chegar em 2024. Mas o grande ano do Vasco da Gama é em 2025. Quando em novembro de 2024 o Vasco terá 270 milhões de reais na sua conta para contratar e quitar muitas dívidas. O ano do Vasco, torcedor, é 2025. Anote isso. Porém, é importante falar, ontem o aporte foi pago, o valor já está na conta parcialmente e agora o Vasco tem prioridade. Prioridades é pagar as dívidas com o Tucumã, pelo Capácio, com o Nacional do Uruguai, pelo Pumita, com o Atlético Mineiro, pelo Jair, com o Lille da França, pelo Léo Jardim, pagando contas para, de fato, ter aí um momento mais tranquilo e não sofrer risco de na próxima janela de transferência, já que o Vasco hoje, inclusive, está no Transferban, o Vasco não sofrer risco de conseguir contratar atletas. Porém, uma informação importante, uma informação que alivia o torcedor vascaíno, até porque hoje é sábado, hoje é dia de Vasco. O torcedor vascaíno quer saber de tudo, menos de problema com relação a 777. O torcedor vascaíno hoje, sábado, quer saber de Vasco da Gama e São Paulo. E hoje, torcedor, é jogo decisivo. Chega um pouco ao lado, para vocês darem uma olhada na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, o Vasco nesse momento é o 17º colocado, com os seus 26 pontos. À frente do Vasco da Gama tem Goiás com 27, Santos com 27 e Internacional com 29. Acima do Inter tem Corinthians com 30, Cruzeiro com 30 e Cuiabá com 32. O Vasco, nessa rodada, no pior cenário possível, chegará à 18ª colocação. Caso o Bahia, que hoje inclusive joga contra a equipe do Goiás em Goiânia, na Serrinha, vença sua partida e o Vasco perca. Caso isso aconteça, o Vasco permanece com os 26, mas o Bahia vai aos 28 pontos e ultrapassa Vasco, Goiás e poderá também ultrapassar a equipe do Santos. Esse é o pior cenário. Não há um cenário pior que esse para o Vasco da Gama, de perder a sua partida e cair para a 18ª colocação. Qual é o melhor cenário, torcedor vascaíno? O Vasco vencer o seu jogo hoje contra a equipe do São Paulo, um empate entre Bahia e Goiás, um empate na Serrinha, uma derrota do Santos amanhã, num clássico contra a equipe do Palmeiras, dentro da Allianz Parque, que vem de uma eliminação, resultado muito plausível, uma vitória do Palmeiras amanhã, e uma derrota também do Internacional. O Internacional, após também uma eliminação na Libertadores, enfrentará a equipe do Grêmio,
dentro do Beira-Rio, um jogo pressionado, um jogo contra um Grêmio que hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e está a apenas 8 pontos de distância do líder Botafogo. Um jogo que o Grêmio colocará a vida, pois o Botafogo também enfrentará o Fluminense num clássico e dependendo do resultado, o Grêmio vencendo o Inter dentro do Beira-Rio ficará a 5 pontos de distância do líder. É um jogo decisivo para o Grêmio. Uma derrota para o Inter, assim como também uma derrota do Santos, não é algo muito difícil de acontecer. E é claro também com relação a Corinthians e a Cruzeiro. Se pensarmos numa Sul-Americana, Corinthians enfrenta o Flamengo amanhã, ou aliás, hoje, perdão, às 9 horas da noite. Já Cruzeiro enfrentará a equipe do Cuiabá em Cuiabá amanhã, na semana que vem, dia 14 às 9 horas da noite. É o melhor cenário. Cuiabá perder essa partida para a equipe, Cuiabá vencer essa partida em cima do Cruzeiro, Corinthians perder o seu jogo para o Flamengo, Inter perder a sua partida para o Grêmio, Santos perder a sua partida para o Palmeiras, Goiás empatar o seu jogo com o Bahia e o Vasco vencer. Se esse cenário acontecer, meu amigo, o Vasco sai dos 26 e vai aos 29. O que isso significa? O Vasco ultrapassa Goiás, ultrapassa Santos e ultrapassa a Internacional. Fica com os mesmos 29 pontos, mas ultrapassa pelo número de vitórias. O Vasco vai a 8 e o Inter permanece com 7. E além disso, caso Corinthians e Cruzeiro não pontuem nessa rodada, o Vasco, além de ultrapassar todo esse pelotão e ficar na 14ª colocação, ficará apenas 1 ponto de distância do G13. Ficará apenas 1 ponto de distância do 13º e do 12º colocado. Hoje, grupo de classificados para a Sul-Americana. Então, meu amigo vascaíno, hoje é realmente uma partida decisiva. Uma partida que ou coloca o Vasco de vez na zona do rebaixamento, em caso desse cenário negativo que eu trouxe, de uma derrota para o São Paulo e de uma vitória para o Bahia, ou colocará o Vasco colado no grupo de classificação para a Sul-Americana. E não à toa o elenco leva sim essa partida como uma grande decisão. Ontem no CT Moacir Barbosa, o elenco foi a campo, teve o último dia de preparação para essa partida e a gente vai passar rapidamente porque iremos trazer um pré-jogo a vocês por parte aí da 1h da tarde, meio-dia e meia, a gente estará aqui falando de Vasco com vocês. Com a informação que temos a trazer, a tendência com relação aos treinos vistos durante essa semana é que a única mudança aconteça no sistema defensivo. Medel foi expulso na partida contra o Santos, levou um cartão vermelho, e a expectativa é que o zagueiro Maicon retorne ao time titular. Isso já é certo. Maicon será o titular no sistema defensivo do Vasco no lugar do Medel. Porém, no sistema ofensivo também pode haver uma mudança. Uma mudança com relação a Marlon Gomes ou Payet. O Vasco, nesse último domingo contra o Santos, entrou com Praxedes, Paulinho e Zé Gabriel no meio campo, porém uma trinca ofensiva formada por Marlon Gomes, Veguete e Gabriel Peck. Há a expectativa que no lugar de Marlon Gomes entre Dimitri e Payet. O Rossi ainda é um atleta que desfalca o Vasco da Gama, porém o Payet está à disposição de Ramon Dias. E há sim essa possibilidade do Payet entrar entre os 11 iniciais. Com isso, o Vasco, com sua provável escalação, é de Léo Jardim no gol, Pumita, Piton, Maicon e Léo na zaga, Paulinho, Praxedes e Zé Gabriel no meio campo, e aí no ataque, Peck, Veguete, Marlon Gomes ou Dimitri Payet. Essa é a única dúvida para Ramon Dias. Payet ou Marlon Gomes entre os 11 iniciais. Vamos ver o que irá acontecer. O certo foi uma semana intensa, uma semana apreensiva, uma semana de preparação para esta decisão contra a equipe do São Paulo. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão. E é claro, meu amigo torcedor, deixe aí nos comentários a sua expectativa para essa partida. Quanto você acha que será Vasco da Gama e São Paulo nesta tarde de hoje em São Januário? Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui, se inscrevam, compartilhem o nosso canal e nos esperem, que já já, na parte da tarde, estaremos com o Fala Gigante, pré-jogo do Gigante e, é claro, por volta das 9h30 da noite também com o nosso pós-jogo. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos, saudações vascaínas.